Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal remendo, quero dedicar-me a ti, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo a Cristo a ti entrego, que prazer, ó meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais um domingo que o Senhor Jesus dá a mim e a você. Domingo, dia 21 do mês de março do ano de 2021. Mais um dia que seja um dia do Senhor. Em meio a notícias tristes, em meio a motivos de aflição e angústia, que nós possamos nesse dia render glórias e aleluias ao Senhor. Que possamos louvá-lo, que possamos reconhecê-lo como Deus e Senhor das nossas vidas. Que nós possamos, sim, dar uma pausa em tudo aquilo que não é de Deus. E esse dia seja especialmente dedicado ao Senhor, a servi-lo, a louvá-lo, a consagrar a nossa vida a Ele, a ler a sua palavra, a orar, a cantar. Que esse dia possa ser verdadeiramente um tempo para comunhão com o Senhor. Vamos começar essa nossa escola dominical desta manhã com uma palavra de oração. Eu quero te convidar nesse momento a juntamente comigo orar. Feche os seus olhos. Dirija nesse instante os teus pensamentos a Deus. Fale com o Senhor. Apresente a Ele nesse momento aquilo que está no seu coração, aquilo que está na sua alma, aquilo que te angustia, que te preocupa. Fale com o Senhor. Ore nesse instante. Vamos juntos orar. Eterno e poderoso Deus, mais um dia do Senhor que iniciamos, mais um domingo na Tua presença. É um privilégio sem par, é uma graça ímpar podermos estar, ó Pai, na Tua presença. Nada se compara à comunhão do Teu povo com o Senhor. Nada se compara, ó Pai, ao privilégio do dia santo, ao momento, ó Pai, no qual nós dedicamos integralmente, ó Pai, esse dia a Te servir, a Te adorar, a cantar hinos, a louvar o Teu nome, a ler e meditar na Tua palavra, a orar. São privilégios ímpares, ó Pai. São bênçãos incomparáveis. E nesse instante, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que não é Teu, ó Pai. E que verdadeiramente esse tempo possa ser um tempo do Senhor para as nossas vidas. Um tempo de leitura da palavra, um tempo de oração, um tempo de consagração, um tempo, ó Pai, em que cada um de nós possamos nos voltarmos ao nosso Senhor e a Ele, como acabamos de ouvir, tudo entregarmos. Clamamos pela Tua misericórdia, Pai. Tua misericórdia sobre nosso país, nosso estado, sobre as nossas cidades.
Tu, ó Pai, ó Deus, que tem o controle e o domínio de todas as coisas. Por mais que não compreendamos todas as coisas que acontecem, ó Pai, nós cremos no Senhor e na Tua soberania nós descansamos e entregamos, ó Pai, a nossa vida, nossos desejos, nossos sonhos, nossos familiares, nossos amigos, tudo a Ti entregamos, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, o Deus presente, possa estar cuidando de cada um de nós. Graças Te damos, ó Pai, pelo Teu amor. Graças Te damos, ó Pai, pela riqueza da Tua graça na nossa vida, na nossa história. Abençoe, ó Pai, cada um de nós nesse instante. Visita-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito nessa manhã. É assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante? Eu escolhi um hino para nós cantarmos, que é o hino de número 102 do nosso inário, hino intitulado O Céu com Cristo. Vamos juntos louvar ao Senhor, cantando a uma só voz este belo hino. Depois que Cristo nos salvou, em céu o mundo se tornou. Pois até no meio do sofrer, nós temos paz neste viver. Que assim louvemos ao Senhor. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Bem pouco importa eu habitar em alto monte à beira-mar, em casa bruta, boa ou ruim, é céu ali com Cristo em mim. Oh, aleluia, sim, é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor, é céu ali. Sim, como acabamos de cantar, com o Senhor, mesmo no meio do sofrer, verdadeiramente é céu a nossa vida. Essa é uma esperança viva, essa é uma certeza real que nós temos. A certeza que não caminhamos sozinhos, mas que Deus é por nós. E sendo Ele por nós, como nos ensina a sua palavra, quem será contra nós? Ele nos deu já o seu próprio Filho, não nos dará consoante tantas outras coisas? Certamente sim. É nisso que cremos, é nesse Deus que nós confiamos. Meu irmão, minha irmã, passando ao nosso estudo bíblico desta manhã, estudo bíblico, nossa aula de escola dominical, nós temos falado já há alguns meses sobre esse tema. Temos refletido sobre o ministério terreno de Jesus.
aquele que é chamado de Emanuel, Deus conosco, e a sua presença na nossa história, a presença de Deus na história dos homens. E temos procurado observar dentro de alguns milagres, dentro de alguns desses textos bíblicos, lições preciosas para a nossa vida, bem como para a nossa caminhada de fé. Na semana passada, nós começamos a meditar no Evangelho de João, capítulo 14. Hoje nós vamos continuar esse texto bíblico. Portanto, peço-lhe que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. O texto estará aparecendo no seu visor, mas caso possível, utilize a sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia. Ela é a espada de Deus, ela é a nossa regra de fé, nossa regra de prática. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Lerei versículo 4 ao versículo 6. João 14, versículo 4 ao versículo 6. Vamos ler a palavra do Senhor. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. A história da vida, do ministério terreno de Jesus, é uma história repleta de encontros transformadores. Encontros através dos quais aquelas pessoas não tiveram mais uma vida como era outrora. Seja por um milagre, seja por uma ação, uma intervenção de Jesus, ou seja pelas palavras dos seus lábios, os ensinos que ele trouxe. O texto bíblico que nós estamos lendo, nós começamos a lê-lo na semana passada, onde meditamos nos versículos 1, 2 e 3, e falamos sobre o tema conhecimento. E naquela ocasião, a gente procurou responder, ou começar a responder essa pergunta: o que é conhecer a Jesus? De uma forma muito resumida, os 3 primeiros versículos que nós lemos mostram que conhecer a Jesus implica primeiramente em confiar no seu cuidado. Por isso, como disse Jesus, não devemos ficar perturbados. Confiar em Jesus implica em não ficarmos perturbados. Veja que a fé ela é uma experiência prática, e uma experiência prática que nos leva a uma ação. A fé não é apenas uma teoria. A fé é verdadeiramente uma ação. Uma ação que nos leva a desfrutar de um novo status com Deus. A fé, ela nos desafia a viver com esta confiança, e é esta confiança que nós vimos semana passada. Confiança para não ficarmos perturbados. Confiança para não ficarmos perturbados. Mas vemos também, ainda naqueles 3 primeiros versículos, que conhecer a Cristo é um convite para termos uma experiência de a cada dia conhecê-lo ainda mais. Conhecer a Cristo, portanto, é um processo, não é um ato findo. É um processo constante no qual nós vamos o conhecendo como nosso Deus, como nosso Senhor. É uma caminhada. Por isso que conhecer a Cristo é um ato de sermos discípulos. O discípulo não é um aluno que tem uma conclusão, que se forma. Ser discípulo não tem formatura, não tem conclusão, é por toda a vida. E é exatamente esse conhecimento que nós estávamos falando semana passada. Conhecer a Cristo como um ato de fé que nos leva a não ficarmos perturbados e como um ato constante, sequencial
da nossa história. O texto que nós começamos a ler hoje, e aí o versículo 4 a 6, ele começa com uma palavra de Jesus. Eu vou voltar para o texto bíblico. Peço aí que você acompanhe a leitura. Caso você esteja com a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar na sua Bíblia mesmo, ou pode acompanhar aqui no visor, né? Então, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 4, Jesus diz: "E vós sabeis o caminho para onde eu vou." Disse Tomé: "Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho?" Como saber o caminho? É interessante que o Senhor Jesus, ele estava falando para os discípulos não ficarem perturbados, quando ele diz: "Não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim, pois eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis para mim mesmo." E aí o Senhor Jesus, após essa palavra de conforto, quando ele diz: "O conhecimento, o meu conhecimento sobre mim gera paz e gera esse caminhar diário", ele diz: "E vocês sabem para onde eu vou?" E aí que Tomé faz essa pergunta: "Nós não sabemos. Qual é o caminho para lá?" Essa pergunta de Tomé, a gente costuma criticar Tomé, né? Por causa da sua fé materialista em outro momento, quando ele tem que ver para crer. Mas essa pergunta de Tomé, eu acredito que é uma pergunta muito sincera. Afinal de contas, quem não sabe o destino, não sabe o caminho. Eu digo para você: olha, você pode vir amanhã na minha casa, mas se eu não passar o destino, como você vai saber? Como iremos se não sabemos para onde iremos? Mais ou menos essa é a pergunta de Tomé. E é interessante, e é basicamente sobre isso que eu quero falar nessa manhã, que a resposta de Jesus é uma resposta recheada de verdades, mas não são verdades desse texto bíblico apenas, são verdades de todo o seu ministério. E o Senhor Jesus está querendo mostrar que o conhecimento acerca de quem Ele é nos traz essas três verdades fundamentais que o texto nos apresenta. Quando Jesus diz: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida." Eu vou abrir novamente o texto aqui para você observar, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida." É interessante que o Senhor Jesus, ele não está dizendo aqui, por exemplo, que ele é um caminho, ou que ele vai nos mostrar o caminho. Ele diz: "Eu sou o caminho." Ele não está dizendo que eu vou apresentar a verdade. Não, ele é a própria verdade. E tampouco o Senhor Jesus diz que ele vai nos mostrar como conseguir a vida. Pelo contrário, ele diz: "Eu sou a própria vida." Voltando aqui para o nosso texto, voltando aqui para o nosso estudo, esse versículo é carregado de verdades para nós. Verdades que mostram primeiramente que Jesus, ele não é apenas um objetivo, um sonho de vida. Jesus não é uma religião. Jesus não é apenas uma ideia. Jesus é uma pessoa, porque ele diz: "Eu sou o caminho." Aquele que quer ir ao Pai, vai dizer no verso 8, deve ir através de mim. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Quando Jesus diz que ele é o caminho, Jesus está falando: "Eu sou o caminho de Deus para o homem, mas também o caminho do homem para Deus. É através de mim que vocês conhecerão a revelação do Pai, mas também é através de mim que vocês podem adorar a Deus. É através da minha pessoa que vocês podem adorar ao Senhor." Jesus se apresenta como um caminho que é uma pessoa. Jesus não é aquele que aponta o caminho e diz: "Vão por ali, vão por aqui." Não. Ele é aquele que é o caminho a ser percorrido. E sendo o caminho, ele nos apresenta, ele nos traz a si mesmo, a encarnação do Verbo como a verdade. Jesus é o caminho que é o caminho da verdade. Ele é a própria verdade em si.
não é uma verdade que é anunciada pelos seus lábios, mas é uma verdade que é vivida por ele. Não é apenas a verdade que ele fala, é a verdade que ele é. É a verdade que liberta, é a verdade que traz o conhecimento libertador, quando ele diz: conhecereis esta verdade, e ela vos libertará. Essa verdade não é uma verdade ideológica, não é uma verdade de uma cosmovisão mundana, humana e partidária, humanista. Essa verdade que liberta é a verdade de Cristo. É a única verdade que liberta. E essa verdade somente se torna conhecida quando caminhamos em Cristo, quando temos Ele como caminho da nossa vida. E assim desfrutaremos da verdadeira vida. A vida com Ele. A vida que restaura a comunhão com o Pai. A vida que nos traz uma nova história, um novo propósito de vida. O texto bíblico aqui, ele nos ensina sobre Cristo. E é interessante que ele fala que Cristo é um caminho ativo, um caminho que nos leva ao Pai, mas que também traz as bênçãos do Pai para nós. É um caminho de mão dupla. E quando Jesus diz: eu sou o caminho, Jesus está dizendo que o Evangelho não é uma força. O Evangelho não é uma ideia. O Evangelho não é uma filosofia, uma ideologia. O Evangelho é uma pessoa. E o Evangelho é Cristo. Ele é o caminho. E unicamente Ele é o caminho. Não existe outro caminho para a salvação. Apenas em Cristo está essa salvação. E quando seguimos esse caminho, nós conhecemos a verdadeira vida. É uma verdade real. Uma verdade que liberta-nos primeiramente do pecado, mas que nos liberta das consequências eternas desse pecado. E que nos traz agora uma vida baseada na graça e na misericórdia do Senhor. A revelação da verdade nos traz uma vida digna. Uma vida não mais escravizados pelo pecado, sob a influência do príncipe desse mundo, do senhor da potestade do ar, mas uma vida agora marcada pelo agir do Espírito Santo. Essa é a verdade que liberta e traz uma vida agora de comunhão para o ser humano. Uma vida agora baseada numa realidade essencialmente nova. Esses três conceitos são conceitos muito ativos. Quando Cristo diz: eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou a verdade que torna o ser humano livre. Eu sou a vida que produz comunhão. Cristo é o verdadeiro conhecimento, o conhecimento da vida. Cristo é a verdade que traz vida. Cristo é o caminho que nos leva à verdade. Cristo é a vida que nos leva a caminhar. Perceba que há uma relação total entre esses três conceitos. E é firmado nesse conhecimento que nós podemos entender, sim, que em Cristo há um novo caminho. Em Cristo há a única verdade. Em Cristo há a nova e verdadeira vida. É isso que o Senhor Jesus quis dizer aos seus discípulos. Quando no verso 4, voltando para o texto, ele diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou, e também vai dizer: não, nós não sabemos. O Senhor Jesus está falando: olhem para mim. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Jesus não estava apontando para a religião. Jesus não estava apontando para ideologias. Jesus não estava apontando para pessoas. Jesus estava apontando para si mesmo. Por isso que nós podemos, como diz o versículo 1, dizer: não se turbe o vosso coração. Nós confiamos, porque Ele mesmo é o caminho da confiança. Ele é a verdade que não mente. Ele é a própria vida de paz. Nós confiamos porque Ele prometeu que voltaria e nos levaria para onde Ele está também. Por isso que nós confiamos, é por isso que o nosso coração não fica perturbado. Em meio a más notícias,
nós nos agarramos no Senhor e confiados nele, nós seguimos adiante. É esse o conhecimento que nos salva. É esse o verdadeiro conhecimento que nos faz andar mais e mais perto com o Senhor. Esse texto bíblico nos traz então essa preciosa lição. Cristo é o conhecimento que salva. O Emanuel, aquele que andou com os homens nessa terra, aquele que curou homens e mulheres, aquele que caminhou com os seus discípulos. Ele está dizendo para você, nesta manhã, eu sou o caminho a Deus. Eu sou a verdade que te liberta. Eu sou a nova vida que você recebe. E é por isso que, nesta manhã, para nós concluirmos esse texto, gostaria de colocar algumas aplicações para a sua vida. Desafiá-lo a pensar em algumas questões. Primeiramente, qual é o caminho da sua vida? Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Qual tem sido o seu caminho? Você tem seguido o caminho dos homens, da sua sabedoria, do seu próprio orgulho, da sua própria confiança, ou Jesus tem sido o seu caminho? Essa é uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você. Pense nisso. Qual tem sido o seu caminho? Como você tem caminhado? Segundo o conselho dos ímpios? Segundo o conselho dos ímpios? Segundo o caminho dos pecadores? Segundo a roda dos escarnecedores? Ou caminhado mediante a palavra e nela seguido? Qual é o teu conceito de verdade? Verdade é aquilo que a maioria acredita? Verdade para você é aquilo que o mundo entende como sendo verdadeiro? É aquilo que as pessoas conseguem provar? Ou verdade para você é aquilo que está escrito na palavra do Senhor? Pela fé, diz o texto bíblico em Hebreus, os antigos obtiveram bom testemunho. Eu acho muito interessante esse texto, porque a fé é resultado do conhecimento de Deus, e a fé também nos leva a esse conhecimento. É algo muito interessante desse texto bíblico, ele diz que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você crê nisso? Ou você crê em tudo aquilo que é anunciado sobre a origem da vida? O cristão não é alguém cego que tapa os ouvidos e fala assim, não, eu não acredito em nada, eu não busco nenhum conhecimento. Nós buscamos conhecimento, o conhecimento está na palavra. E a palavra diz que pela fé nós podemos entender. E eu acho muito interessante isso. Porque para crer em algumas teorias científicas tem que ter muita fé também. Porque são absurdas. Mas nós cremos naquilo que não é absurdo. Nós cremos naquilo que anuncia a existência de um Deus superior, um Senhor inteligente do universo. Qual é a sua fonte da verdade? A verdade tem te levado para o ceticismo? A verdade tem te levado a uma ignorância? A verdade tem te levado a desconfiar das coisas de Deus? Ou a verdade tem te levado a confiar mais em Deus? Quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Você tem conseguido viver essa verdade esses dias? Como é difícil, mas é um desafio. É um desafio viver essa verdade. E por fim, como está a sua vida? O que é a sua vida? A sua vida é o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lembre-se de fazer do seu dia um instrumento de glória ao Senhor. Trabalhe para a glória do Senhor. Viva em família para a glória do Senhor. Ame seus familiares para a glória do Senhor. Faça tudo glorificando a Deus. É esse conhecimento que nos liberta. É esse conhecimento que nos traz vida, nos traz verdade, nos mostra o caminho do Senhor. E é esse conhecimento que eu quero que você tenha. Pense nisso. Como você tem caminhado? Em quem você tem crido? Como tem sido a sua vida? Que Deus em Cristo te abençoe e que essas lições preciosas possam fazer parte da sua história. Vamos orar mais uma vez? Curve sua cabeça, vamos fechar nossos olhos e vamos orar neste momento. Eterno e poderoso Deus,
Tua palavra nos traz preciosas lições, lições de vida, lições de paz. Lições, ó Pai, para confiarmos e continuarmos a confiar em Ti. Lições, ó Pai, para não apenas olharmos as circunstâncias, mas olharmos o Teu grande amor. E é olhando do Teu grande amor, ó Pai, que nós nesse momento descansamos em Ti. Confiamos no Senhor que é soberano. Diante, ó Pai, de todas as turbulências da vida, nós sabemos que o Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é o nosso caminho. Por isso sabemos que estamos trilhando o caminho certo. O Senhor é a nossa verdade. Por isso, ó Pai, somos libertos do pecado e das suas consequências eternas. O Senhor é a nossa vida. E isso é vida, não aquilo que é oferecido por este mundo. Ó Pai, que esse conhecimento possa nos libertar para vivermos para a Tua honra e para a Tua glória. O verdadeiro conhecimento de quem Tu és. O verdadeiro conhecimento, ó Pai, da Tua palavra, dos Teus ensinos. Que assim seja na minha vida e na vida de cada irmão e irmã que está acompanhando essa mensagem. Ó Pai, nesse instante oramos a Ti. Oramos pedindo a Tua bênção sobre cada lar que está sendo alcançado por esta mensagem. Cada família, ó Pai, possa ser agraciada, abençoada, vivificada, iluminada pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. É que assim nós oramos e nós Te agradecemos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, encerrando esse nosso momento agora, diurno, né? Esse momento nessa manhã, na presença do Senhor, quero te lembrar e te convidar, logo mais, às 6:30 da tarde, teremos o nosso momento de culto ao Senhor. Às 6:30, por conta dos decretos, das restrições do momento, culto totalmente online. Então você pode entrar aqui na nossa página no Facebook e vai acompanhar esse momento de culto e certamente Deus, o nosso Senhor, vai falar ao teu coração. Vai ser um momento muito gostoso. Uma live de estudo da palavra, uma live onde teremos a oportunidade de cantar, louvar ao Senhor. Um momento especial onde podemos orar uns pelos outros e todos assim, orando ao nosso Senhor, clamando pela sua graça e misericórdia sobre nós. Que Deus assim te abençoe, que o Senhor dê a você um ótimo dia, um dia abençoado na presença de Cristo. Eu vou deixar agora mais um louvor aqui para você. Você pensa nessa letra, uma letra muito bonita, que fala sobre quem Deus é. Ele é o nosso castelo forte em meio às turbulências da vida. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo e que assim você e seu lar sejam abençoados e guardados pelo Senhor. Até mais tarde, se Deus quiser.
se nos fizer